Oi, eu me chamo Maria Eduarda Freire e minha dupla nesse trabalho é o Douglas, e a gente ficou basicamente responsável por falar um pouco sobre o JICPA, que é o Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados. E a gente vai abordar os principais pontos e aspectos para entender um pouco sobre essa instituição e como ela lida, desenvolveu e desenvolve a contabilidade em seu país. Antes de a gente falar sobre o JICPA, é importante a gente entender outra sigla que ela vai ser fundamental nesse contexto e vai acompanhar a gente nesse processo, que é a CPA. Essa vai ser a forma simplificada para se referir aos contadores públicos certificados, e esses profissionais eles vão atuar em diversas áreas, sendo elas auditoria, contabilidade, consultoria financeira e tributária, e vão desempenhar um papel fundamental para a transparência e credibilidade das informações financeiras. E para exercer a profissão no Japão, os CPAs eles têm que estar obrigatoriamente registrados no JICPA. Como eu não sou muito boa em inglês, eu não vou me arriscar muito falando. Eu sempre vou procurar traduzir ou falar a sigla. Então, é isso, né? Só quando necessário. Mas voltando, o Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados, ela é a principal entidade reguladora da categoria e ela vai além de conceder a certificação profissional. Ela supervisioniza a conduta ética e técnica dos contadores. Um pouco melhor sobre essa instituição, sua função, como ela se desenvolve, a gente precisa voltar no tempo e procurar saber um pouco da sua origem, do seu histórico. E a introdução do sistema de CPA no Japão, ela ocorreu em 1948 e ela surgiu como parte de novas políticas destinadas a dissolver os conglomerados industriais e financeiros, que na época ficaram conhecidos como Zaibatsu. O Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados, né, o JICPA, ela é a única organização que representa os contadores públicos certificados, no caso, os CAPs, no Japão. E ela teve sua origem remota um ano depois da introdução do sistema de CPA no Japão, ou seja, em 1949, quando ela foi estabelecida como uma associação autorreguladora voluntária. Ou seja, né, ela virou uma associação formada por membros do setor contábil que estabelecem suas próprias regras, normas e diretrizes que regulam a conduta de seus membros. E o objetivo desse tipo de associação é garantir práticas éticas transparentes e de qualidade, sem a intervenção direta do governo ou outras autoridades externas. Ou seja, o JICPA, ela é uma organização não governamental. Só que ela trabalha em conjunto com agências governamentais, sim, como é o caso da FSA, Financial Services Agency do Japão, para garantir uma conformidade e supervisão adequada. Ou seja, a gente pode dizer que ela faz parceria com agências governamentais, mas não é uma instituição governamental. Posteriormente, em 1966, no caso alguns anos depois, o JICPA ele foi reorganizado sob a Lei dos Contadores Públicos Certificados e passou a adquirir o status de corporação, ou seja, né, ele deixou de ser uma atividade social, uma associação, e passou a ser uma atividade de comércio, como uma corporação. E atualmente a gente não sabe dizer ao certo, né, em específico, o número de membros registrados no Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados, mas na última atualização, que foi disponível em 31 de março de 2021, o JICPA ele contava com mais de 32 mil membros registrados, né, que desempenham um papel fundamental na regulamentação da profissão contábil no Japão, por meio de diversos comitês, equipes de projeto. A instituição ela realiza uma ampla gama de atividades, desde a autorregulação até a prestação de serviços aos seus membros. Falando em membros, o Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados, ele vai ser composto por profissionais que obtiveram a certificação de contador público certificado no Japão. Portanto, né, a gente pode concluir que a filiação ao JICPA ela é obrigatória para todos os CPAs que desejam exercer a profissão no país. Já quanto à governança do JICPA, a gente pode falar da Assembleia Geral, que vai servir como um órgão máximo para a tomada de decisão, o Conselho e o Conselho Executivo, que são responsáveis pela execução e supervisão das operações do Instituto, além de vários comitês consultivos, que, como o próprio nome diz, vai servir para consulta.
Vai ter também o Conselho de Auditores Corporativos e a Conferência de Monitoramento Autorregulatória, que vai fornecer basicamente monitoramento. Também, né, não menos importante, vão ter os especialistas externos, que são aqueles no qual se exige uma visão mais transparente, já que eles vão ter uma experiência diferente das dos CPAs. Isso é uma coisa muito boa, né? Que já pelo fato deles serem, assim, podemos dizer, de fora, eles vão trazer um novo olhar para as situações que vão ser dispostas. E com certeza vão ter opiniões diferentes das pessoas dos CPAs, já que são pessoas externas. Ainda falando de membros e comitês, é importante a gente citar alguns membros do JICPA e suas funções, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho desses 5, né? O primeiro são os oficiais. Eles vão compreender basicamente presidente, vice-presidente, diretor executivo, membros do conselho executivo, membros do conselho e auditores corporativos. Ou seja, os oficiais vão ser todos os indivíduos assim envolvidos, podemos dizer. E o número total de oficiais ele é limitado a 90. Esses oficiais, eles são CAPs que foram eleitos pelos membros do JICPA, mas para garantir a transparência das operações, 2 desses membros do conselho e um auditor corporativo vão ser especialistas externos não CPAs. E como explicado, né, acima, eles vão formar o comitê de consultores externos do JICPA. Eles vão se reunir cerca de 3 vezes por ano para fornecer conselhos conforme aparecerem as questões sobre as melhorias no trabalho dos CPAs. E uma coisa assim que eu achei uma informação muito importante e também assim que me deu um certo choque é que o diretor executivo, ele pode ser um CPA ou um especialista externo. E assim, a questão do choque que me deu é que quando a gente pensa assim, diretor executivo, a primeira coisa que vem de dentro é nossa, automaticamente ele já está inserido lá dentro. Ele virou diretor executivo, mas ele já estava lá dentro. A gente já liga o quê? Deve ser alguma pessoa que já estava envolvida no CPA. Mas não, essa opção dele ser um especialista também externo, eu acho que é uma coisa muito boa, já que para ser diretor, a pessoa precisa ter essa visão mais transparente. E eu acho que isso é mais puxado para o lado do especialista externo. Então, eu achei bem legal isso dele poder ser um CPA ou um especialista externo e que, consequentemente, isso vai afetar, sim, a organização, né, em si. Vai ter também o comitê de nomeação, que vai selecionar os candidatos para recomendar presidente, né? E eles levam muito em consideração, na hora da escolha desses candidatos, se o candidato tem a consciência da missão e dos princípios da instituição. Ou seja, a gente pode dizer que quanto mais o indivíduo demonstrar ter os princípios equivalentes ao da instituição, eles meio que ganham mais pontos com o comitê de nomeação. Vai ter também, né, o comitê de compensação. Esse comitê ele é composto por 5 membros e desses 5, 2 vão ser especialistas externos não CPA e o comitê ele é encarregado de decidir a compensação que vai ser paga aos executivos, além de trazer algumas recomendações ao conselho. Tem também o conselho de conselheiro, que é composto por ex-presidentes e vice-presidentes do JICPA. Eles vão atuar como conselheiros, como o próprio nome diz, né? Vão se reunir 3 vezes por ano e vão auxiliar e fornecer conselhos conforme necessário sobre a melhoria no trabalho dos CPAs. E vão ter também os escritórios administrativos que a gente pode dizer que vão servir de suporte para o JICPA, já que eles são 22 grupos em 4 divisões e os escritórios dos 16 capítulos regionais. Esses escritórios, né, administrativos, como eu falei, eles vão dar mais suporte às operações do grupo como um todo. Mas em 16 de abril de 2022, a estrutura administrativa, né, ela foi reorganizada, aumentou do número de divisões administrativas de 4, né, foi para 6. E eu acho esse aumento muito significativo e bom, porque os escritórios administrativos, eles são importantes para facilitar a vida dos próprios membros, né? Que caso precisem tirar alguma dúvida, não precisa recorrer diretamente à sede do JICPA. Eles podem recorrer ao capítulo regional mais próximo a eles. Já que a gente falou dos membros e comitês, é importante a gente ressaltar também o representante, né, do JICPA, que é
Tetsuya Yamoji, não sei se fala assim, mas tentei. Ele assumiu o cargo em agosto de 2022, mas antes dessa nomeação, ele já tinha serviço lá, que foi em 2013, quando ele foi membro do conselho do JICPA. Ele era responsável pelos padrões de auditoria e controle de qualidade. E em 2019 também ele foi nomeado membro executivo do conselho. Ele era encarregado de assuntos gerais, capítulos regionais, revitalização regional e assuntos externos. E no discurso dele, quando ele assumiu em 2022, ele deixou muito claro que se compromete a fortalecer a confiança pública na profissão contábil e que ele quer contribuir para o crescimento sustentável da sociedade com os serviços da JICPA. Ou seja, né, a gente vê que pelo histórico dele, ele não foi escolhido ao acaso para a presidência, visto que ele já tinha participado em outras áreas da instituição e terminou crescendo, consequentemente, dentro dela, né? Com isso, a gente pode remeter à questão que eu falei dos princípios do indivíduo que devem bater com as diretrizes do instituto. Esse fato, né, com certeza fez com que ele se destacasse no comitê de nomeação e chegasse à presidência. Bem, pode a gente falar sobre os conceitos principais, né? Que é o JICPA, o que é o CPA, quem são os membros, os comitês e quem é seu representante. Agora a gente vai entrar um pouco na atividade da entidade. E como eu deixei bem claro durante toda a apresentação, ela tem uma ampla gama de atividades. E essas são algumas destacadas, né, abaixo. Quanto à regulamentação e supervisão, eles buscam defender a ética profissional dos membros, desenvolvendo o código de ética para a profissão contábil e promovendo a conformidade com o código. Já na parte da educação e desenvolvimento profissional, eles também vão agir, eles projetam e implementam medidas para a melhoria, né, e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos membros por meio da organização de seminários e projetos de pesquisa. Isso já puxa também para o terceiro tópico, que é o de baixa, né, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, eles investem nas melhorias, né, da instituição, até mesmo para acompanhar o processo, né? O mundo muda com a globalização constante, eles têm que se atualizar também. Então, eles investem bastante nisso. Eles organizam seminários, projetos de pesquisas e afins. Além também, né, das pesquisas sobre as teorias e práticas de auditoria, contabilidade e outros campos também relacionados, né, com serviços profissionais, para promover a implementação de padrões de auditoria e contabilidade e estabelecer sistemas de auditoria e contabilidade. E além de pesquisar sobre o sistema CPA e os serviços, eles também emitem recomendações a agências governamentais, né, e reguladoras, conforme é apropriado para eles. E a gente também não pode esquecer, né, de falar do seu foco, que é projetar e implementar medidas para garantir que os serviços de auditoria sejam adequadamente fornecidos pelos membros. Eles sempre fornecem a assistência, né, necessária por meio de consultorias com os membros e fornecimento de materiais também, quando possível. Quanto às relações públicas e internacionais, eles procuram resolver disputas, né, sobre compromissos de membros por meio de mediação e eles projetam e implementam medidas para a educação e treinamento de indivíduos que passam nos exames de CPA, além de realizar trabalhos administrativos para o registro de membros. Ou seja, né, são muitas as atividades da entidade. Não é uma instituição que ela fica só restrita à definição de padrões de auditoria e ética para os CPAs. Ela participa de diversas gamas. E um fato deles, que é bastante surpreendente, é que eles não estão só preocupados em regular. Eles procuram muito auxiliar, dar suporte a todos os membros, sem só adverti-los se eles não cumprirem com as diretrizes. E isso mostra que o JICPA ele tem um lado muito humano e não só comercial, né? Incentivando a responsabilidade social corporativa e a governança corporativa também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Não sou muito boa em explicar, mas eu espero que eu tenha sido o mais clara possível, né, durante a apresentação. E agora eu vou passar a palavra para o Douglas, que vai explicar de maneira mais aprofundada sobre os requisitos para ser um CPA no Japão e vai falar também do funcionamento das regras da contabilidade no Japão.
Então é isso, deixo a palavra agora com o Douglas. Para prosseguirmos com o nosso assunto abordado, quem pode se registrar na GISPA, né? Então, no Japão, o CPA, que é em inglês Certificate Public Accounting, que é Certificador Público da Contabilidade, é um título concedido a profissionais da contabilidade que passam no rigoroso exame de suficiência, né? Sendo o contador público certificado do país. Esses contadores são regulados pela JISPA, que é a Japanese Institute of Certificate Public Accounting, que é a própria instituição de certificação da contabilidade pública, e desempenham funções essenciais como a auditoria, a consultoria financeira e conformidade fiscal. Sendo assim, o registro na JISPA é obrigatório para todos os profissionais que desejam trabalhar como CPAs. Como se dá o ingresso nesta entidade? Bom, para obter a certificação CPA no Japão, é necessário, primeiro, passar no Exame Nacional de CPA, que é altamente competitivo no Japão. O primeiro e mais desafiador é passar no exame, conduzido pelo Certificate Public Accounting and Audit Oversight Board, que é o CPA-AOB, a sigla. De acordo com o exame, ele é composto por testes de múltiplas escolhas, realizado 2 vezes por ano, e teste de redação, realizado 1 vez por ano. Bom, os candidatos aprovados nos testes de múltipla escolha, eles têm direito a fazer a parte da redação dos exames. ICPA no Japão desempenha um papel crucial na auditoria de empresas, garantindo a transparência e a conformidade com os padrões contábeis e regulatórios. Quanto à aceitação de estrangeiros, a GISPA permite que profissionais estrangeiros se registrem, desde que cumpram os mesmos critérios aplicáveis aos candidatos japoneses. Isso inclui a validação de qualificação acadêmica, aprovação no exame e o cumprimento dos requisitos de experiência prática, além da proficiência da língua japonesa, uma vez que as atividades profissionais e os exames são conduzidos desta forma. Além disso, é recomendado que os candidatos estrangeiros interessados em se registrar na instituição GISPA entrem em contato diretamente com a instituição para obter mais informações detalhadas sobre o processo da inscrição, reconhecimento de qualificação e quaisquer outros requisitos adicionais que pede lá na própria aba do conselho. Passando o slide, para como e quais são as funções e categorias profissionais definidas pela entidade GISPA. Bom, além da contabilidade, os CPAs trabalham em uma ampla gama de campos e funções na sociedade como especialista em contabilidade. O primeiro é o trabalho relacionado aos impostos, haja vista que, como contador tributário, os CPAs podem realizar trabalhos relacionados a impostos, preparar declarações fiscais, fornecendo consultoria relacionada a estes impostos e usa o seu amplo conhecimento para fornecer consultoria e aconselhamento em questões fiscais especializadas, como deveres fiscais, fusões e aquisições de tributação internacional. A segunda atividade é a consultoria, que fornece aconselhamento e orientação em todas as áreas de gestão, incluindo a própria elaboração de estratégia de gestão, a aquisição de capital, o estabelecimento de controles internos, listagem de títulos e reformas organizacionais e due diligence. A terceira atividade é os contadores profissionais em negócio, em comércios, certo?
Bom, eles trabalham em corporações e outras organizações públicas e privadas. Bom, é importante salientar que o número de contadores certificados trabalhando em organizações, desde que não seja escritório de CPA, a empresas de auditoria tem aumentado nos últimos anos. A quarta atividade é os diretores externos e auditores corporativos. O Código de Governança Corporativa do Japão para empresas listadas foi adotado no ano de 2015 e alterado em junho de 2018. O código afirma que as empresas devem nomear pelo menos 2 diretores independentes e que as pessoas com experiências e habilidades adequadas, bem como conhecimento necessário em finanças, contabilidade e direito, devem ser nomeadas como Kanjayaku, que, traduzido, auditores corporativos. Em particular, pelo menos uma pessoa que tenha experiência suficiente em finanças e contabilidade deve ser nomeada como Kanjayaku. Bom, de acordo com essas disposições, os números de CPAs atuando como diretores externos e auditores corporativos têm aumentado e atualmente está em mais da metade de todas as empresas listadas. E também é conhecido como membros do Conselho de Auditoria e Supervisão. E como é desenvolvida a profissão no país da entidade? Para abordarmos mais um pouco sobre essas questões do desenvolvimento da profissão contábil no Japão, é salientado e deve ser divulgado, né, as publicações, artigos relacionados à contabilidade, né? Um deles, uma das publicações feitas é o Corporate Disclosure in Japan, da auditoria no ano de 2013. Um breve resumo sobre este artigo é que a profissão da contabilidade passou por tremendas mudanças legais e regulatórias nos últimos anos, que passaram a ser conhecida como a era pós-Enron. O Japão não é uma exceção, haja vista que o CPA, que fornece todas as regulamentações para CPAs, foi revisado 2 vezes nos últimos 5 anos. A JITA, portanto, tem estado sob escrutínio público. Que enfrentou os escândalos enfrentados da contabilidade e auditoria nos últimos anos. Nessas circunstâncias, restaurar a confiança tem sido uma questão muito crítica na qual a profissão teve que lidar e enfrentar essas humilhações, digamos assim. Bom, a Justa tomou várias ações para responder às duras críticas em relação à profissão da contabilidade exercida no país, e também uma série de iniciativas para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos membros. Uma outra publicação feita pela própria entidade é o Corporate Disclosure in Japan Overview no ano de 2010, como subtema avançar. A importância da divulgação corporativa confiável, reconhecida globalmente na esteira da má conduta corporativa nos últimos anos. Correspondendo aos movimentos, os sistemas de relatórios de controle interno foi introduzido em empresas listadas no Japão em 2008. Além disso, o sistema de relatórios trimestrais foi introduzido em 2008 para melhorar a divulgação. Quanto aos padrões de auditoria, a convergência acelerou globalmente em direção aos padrões internacionais de auditoria, a ISA, desenvolvidos pelo Conselho Internacional de Padrões de Auditoria e Garantia, a IASB, da Federação Internacional de Contadores, IFAC. E também é a 6ª edição da divulgação corporativa no Japão, Visão Geral,
publicado pelo Comitê de Relações Internacionais da GISPA para fornecer informações históricas e atuais, incluindo os conteúdos acima mencionados sobre esboço de sistema de divulgação corporativa no Japão. E uma outra publicação é o CPA Profession in Japan, no ano de 2008, que é a profissão no Japão e CPA. Os escândalos corporativos de certas empresas listadas na Bolsa do Japão, no final de 2011, são questão de grandes preocupações das perspectivas de garantir a confiança pública nos mercados de capitais japoneses. A GISPA, como órgão profissional autodisciplinar, vem tomando muitas medidas para restaurar a confiança pública desses auditores e melhorar a qualidade da auditoria. As auditorias conduzidas por CPAs são realizadas com premissa de que a governança corporativa apropriada está em vigor. Propostas para países japoneses estão sob consideração. Portanto, este livreto é a 5ª divulgação corporativa no Japão, a auditoria, publicada pelo Comitê de Relações Internacionais da GISPA, a fim de fornecer uma edição atualizada do desenvolvimento e status atual da auditoria no Japão. E para prosseguirmos com o próximo slide, quem é responsável por emitir essas publicações, essas divulgações, relatórios, é a SBJ, né? Como falado. E também quais as regras da contabilidade no país, que no Japão as empresas podem escolher entre 4 estruturas contábeis diferentes para preparar seus relatórios financeiros, que são mais conhecidos, né? O JGAAP, que é os princípios contábeis geralmente aceitos no Japão. Desenvolvido pelo Conselho de Normas Contábeis do Japão, a SBJ, é o conjunto de normas contábeis mais amplamente utilizado pelas empresas japonesas. Caracteriza-se por um enfoque conservador com menor ênfase na reavaliação de ativos em relação ao IFRS. A segunda estrutura é o IFRS, que é as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, desenvolvido pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, IASB, permitindo a reavaliação frequente de ativos e o reconhecimento de receitas de forma mais dinâmica e amplamente adotada por empresas japonesas com operações internacionais para facilitar a melhor comparabilidade global. Empresas listadas nas bolsas de valores do Japão podem optar por utilizar o IFRS. A terceira estrutura contábil é a JMIS, que é as Normas Internacionais Modificadas do Japão. Criado como uma versão modificada do IFRS, ajustado para atender às necessidades específicas do mercado japonês. E a quarta estrutura contábil é a US-GAAP, que é o princípio contábil geralmente aceito nos Estados Unidos, que é desenvolvido pela Financial Accounting Standards Board, a FASB, dos Estados Unidos, permitindo que algumas empresas japonesas listadas na Bolsa dos Estados Unidos utilizem essa estrutura para evitar reconciliações das demonstrações financeiras, apresentando também um sistema baseado em regras detalhadas, ao contrário do IFRS, que é mais baseado nos princípios. E para finalizarmos a nossa conclusão, com tudo que foi abordado, é possível inferir que a profissão de contador no Japão é altamente regulamentada e desempenhada um papel fundamental na economia, especialmente em auditoria, consultoria financeira e tributária. O desenvolvimento da carreira de contador no país segue um caminho estruturado com requisitos rigorosos, que são a ampla atualização do mercado de capital, a ampla atualização das estruturas contábeis e das normas financeiras, e também de certificação e educação contínua. Como falado, a educação contínua é um programa próprio da instituição para desenvolver novos membros
novos jovens a se ingressarem na contabilidade pública. E o nosso muito obrigado pela atenção. Não poderíamos deixar de lado, né, as nossas referências, onde o primeiro site consta do site da Instituição de Contadores Públicos no Japão. Lá eles publicam, tem uma diária, né, de revista, de jornais, acontecimentos dos últimos tempos. E o segundo site é o nosso site da IFAC, os membros contadores japoneses, onde eles possuem a maior alta confiança dos seus relatórios e os serviços públicos prestados. E para nossa auxiliação, o nosso Google Tradutor para a tradução dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, para promover o melhor experiência e expectativa nesta apresentação. E até breve.